Voltamos com Papos de Mulher da manhã deste sábado, 19 de agosto. Papos de Mulher hoje aqui da Praça da Matriz, onde acontece a 17ª Feira do Livro, com programação para a família toda, hoje até o final do dia, amanhã também a partir das 10 até as 18 horas. Eu estou recebendo aqui nessa bancada do Papos de Mulher, essa bancada que a gente gosta tanto, que é a bancada fora de casa, né? A Juliana Demarque, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado e também a delegada titular da DEAM, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a Márcia Bernini. Contava para a audiência antes na abertura do Papos que o Agosto Lilás e o Movimento pelo Fim da Violência contra a Mulher motivou uma pauta bem especial nesta semana lá no Fórum da Mulher Empresária da ACIL, que também é uma proposta muito legal, que nos une, que nos leva para debates tão importantes. E nesta semana foi um debate extremamente importante que chamou a atenção. Olha, neste espaço em que a gente fala sobre o empreender da mulher, nós vamos falar sobre esta pauta também. Achei assim uma sacada e tanto do fórum, né, que faz esse movimento com tantas mulheres. E lá estava a delegada e também a Juliana. E nós até brincávamos porque nós tínhamos essa pauta aqui já agendada para hoje. E eu dizia, olha, agora eu tô craque aqui no conteúdo porque tive a oportunidade de ouvi-las. Que coisa boa ter vocês aqui nesse agosto. E acho que tão simbólico, né, nesse espaço que é tão plural, que é tão de todos, que é de diversidade, que é o centro, é o coração de Lajeado. Delegada, bom dia, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez no Papos. Bom dia, Aline, sempre é um prazer estar contigo, né? Bom dia a todos os ouvintes, né, aqui da Rádio Independente que estão conosco hoje. É um prazer estar aqui falando desse assunto novamente, que é tão importante, que a gente leve o conhecimento sobre as questões da violência para todas as pessoas, né? E que a gente fale sobre isso. Juliana, bom dia. Acho que é a primeira vez que eu te entrevisto fora de casa. Exatamente, estou adorando, né? É lindo coisa isso. Boa. Bom dia, Aline, Márcia, bom dia a todos os ouvintes. E é um local extremamente apropriado para que a gente fale sobre esse tema, visto que a educação, a cultura, o conhecimento, ele está intimamente ligado com essa quebra dos ciclos de violência. Né, Márcia, a gente tem observado nos atendimentos, enfim, que quando a mulher ela conhece, ela tem, ela busca entender sobre violência, o quebrar o ciclo de violência se torna mais fácil e mais rápido. Né? Ela não vive muito tempo como vítima de violência contra a mulher, como vítima de violência doméstica. Então, esse é um ambiente ótimo e bem propício para o tema. Sabe que às vezes a gente ouve, né, da audiência, mas vai falar de novo sobre isso, né? Porque aquilo que eu ouvia também lá no café essa semana é um assunto pesado. Bom, é pesado, mas a gente precisa falar sobre sobre esse assunto, uma vez que nós temos números que ainda nos preocupam, delegada. Exatamente, e assim, nós temos que falar sobre o que existe, né? Então, se existe, realmente a gente tem que conversar. Os números, realmente, a gente, por exemplo, a gente tem situações que estão em queda, a gente tem outras questões que aumentam, né, de um ano para o outro, e isso nos mostra, ainda que a gente estivesse sempre numa descendência, sempre diminuindo, a gente sempre vai falar sobre isso, né, do quem procurar, como fazer, como identificar. Então, é importante que a gente fale sempre, né? E assim, é pesado, é sensível, mas assim, se alguém está passando por isso, eu tenho que ter essa sensibilidade de falar sobre isso. Aliás, essa já seria uma pergunta que eu gostaria de fazer. Nós já fizemos essa virada de chave de entender que o fato de eu não estar sofrendo nenhum tipo de violência, não estar num ambiente que tenha vivenciado isso, não me isenta da causa, não me isenta da luta? Como que a sociedade está vendo isso agora? Porque eu tenho a sensação que a gente está evoluindo muito, mas daqui a pouco nós não estejamos com essa velocidade que a gente gostaria. Olha, Aline, eu acredito, eu penso assim, embora os números estão aí para nos mostrar o que acontece, né? Eu penso que a gente tem um engajamento muito maior hoje. Tem mesmo. Muito maior, da sociedade, da própria mídia, dos órgãos de imprensa, né? Dos veículos de imprensa. Eu vejo uma inserção da sociedade
verdade, muito embora algumas pessoas não gostem de falar, não queiram falar, mas a gente nunca pode esquecer que, tipo assim, a violência ela pode não bater na minha porta, mas ela pode bater na porta do meu vizinho, da minha vizinha, do meu compadre, minha comadre, né, do primo, parente, e a gente tem que ter as ferramentas para poder ajudar. Ainda que a ferramenta seja um olhar, seja ouvir, né, o acolhimento e o encaminhamento. Então, todos nós temos que estar pronto para saber o que fazer nessa situação, né? É importante que se fale, é importante que se tenha o conhecimento de como proceder quando aconteceu, quando eu tomar conhecimento de alguma situação. Ter esse olhar atento, senão a gente acha que não está acontecendo, porque a gente também não está querendo ver, né? Juliana, lá eu vi, você me encaminhou depois, a Elisângela Favaretto, colega aqui da casa, fez inclusive um material falando sobre os números, alguns números aqui de Lajeado. E quando eu te confesso, comentei lá na redação quando cheguei, o mapa de calor que mostram aonde estão esses casos acolhidos pela rede de alguma forma, chamam a atenção porque estão por toda Lajeado, né? E eu acho que eu já ouvi aqui de pessoas como a delegada Márcia da área, inúmeras vezes, que a violência contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem bairro, mas quando a gente vê, muda a percepção. Exatamente. Esse mapa de calor, ele nos mostra claramente uma realidade que a gente vem acompanhando. A Márcia, que acompanha, nós, que epidemiologicamente acompanhamos os dados, mas isso ficou muito claro para a população entender, né? E quando a Márcia colocava que é importante eu saber sobre violência, não diretamente se ela acontece comigo ou enfim, é importante essa fala também para que as pessoas entendam o que é a violência, né? A violência não é propriamente a violência física, o espancamento de uma mulher. Então, são várias outras nuances ali que nos trazem o conceito de violência contra a mulher, uma violência psicológica, o direito de ir e vir de alguma forma comprometido, enfim. E esse mapa de calor, ele trouxe exatamente isso. A violência no município de Lajeado atinge todos os bairros. Não temos nenhum bairro de Lajeado que não teve, em 2022, alguma mulher vítima de violência doméstica, seja ela psicológica, moral ou física. O que nos preocupa mais em Lajeado nos dias de hoje, destas formas de violência? É a física, é a moral, é a psicológica, ou é qualquer forma, porque pode chegar a um estágio mais grave? O que nos preocupa mais? É que assim, quando a gente fala, por exemplo, de violência física, né? Violência física é aquela que realmente deixa uma marca, pode deixar uma sequela, né? Pode deixar uma sequela para o resto da vida. Mas é difícil você desassociar uma violência física de uma violência psicológica. Porque a psicológica ela é praticamente intrínseca, né? Então, muitas vezes, assim, a violência física ela é uma eclosão, ela é uma explosão de alguma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Então, a violência psicológica, ela sempre está presente, dificilmente não está presente. E uma coisa que eu acho muito importante a gente conversar também é a questão do que antecede a violência. Né, a violência que eu digo criminosa, a violência que está lá num artigo penal e que ela vai acabar sendo tratada pela delegacia, por exemplo. Então, assim, existe acontecimentos que vêm antes, que são assim, a tentativa de cerceamento de liberdade. Dá um exemplo, delegada, para a audiência que está nos ouvindo agora, porque daí, Juliana, eu acho que é isso que nós falávamos. Eu não percebo a violência comigo, às vezes, não estou percebendo, ou com alguém muito próximo, para a nossa audiência entender um exemplo. Por exemplo, vou, assim, bem prático, eu estou num relacionamento e eu tenho uma insegurança com relação ao meu relacionamento, ainda que eu ame essa pessoa, mas eu não quero que essa pessoa se distancie de mim, né? Então, por exemplo, eu me caso, mas aí eu não quero que essa pessoa trabalhe, né? E esse eu não quero que ela trabalhe, às vezes ela vem disfarçado de um carinho, né? De uma preocupação, de tipo, você não precisa, tá tudo certo aqui, né? A minha condição financeira permite que você fique aqui,
entendeu? Só que a outra pessoa ela quer essa liberdade, ela quer também ter o mundo dela. Então, são comportamentos assim que as pessoas vão tendo que não deixa a outra livre. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, mas às vezes é muito sutil. A gente se ama tanto que a gente tem que compartilhar as informações do teu telefone. Quem é que te liga, né? A rede social. Você tá com a tua amiga aí, então me manda uma foto, eu quero ver todo mundo que tá junto. Então, o que vem por trás disso, né? Então, porque quando a gente tá com alguém, a gente tem que confiar, a gente tem que dar credibilidade na palavra da palavra que a pessoa está nos dizendo, né? Tá expressando. Então, são essas coisas, assim. Então, quando daí você vai numa evolução de situações, né, Ju, assim, de intimidação, mas sutil, muito sutil, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho... Que te confunde num primeiro momento. Isso, que né? confunde... Isso. Parece amor. Exatamente, mas então... Parece cuidado, zelo. Isso, e a partir daquele momento, assim, que a pessoa não quer que essa outra... Tipo, eu não quero dividir minha senha. Como é que fica essa relação do meu não querer? E aí começa a vir... mas você tem, entendeu? Aquela insistência. E daí isso vai poder, na escala de situações, né, configurar uma violência psicológica lá na frente. Então, são delimitações que, por exemplo, num relacionamento de amigos, você sempre deixa a outra pessoa livre e tudo mais, relacionamentos têm que ser assim, né? Para não evoluir numa outra situação. E a mulher que nos acompanha agora... identificou, olha, então, esse momento não tá legal, eu já passei por isso, estou passando, houveram situações que daqui a pouco são violência, ela procura a rede para ter esse acesso à informação. Como é que a rede acolhe essa mulher? Porque, de novo, a Juliana fez uma fala que é bem importante, a gente logo imagina quando, assim, o assunto é violência contra a mulher, a gente imagina um olho roxo, a gente imagina a Maria da Penha numa cadeira de rodas, e tá tudo bem, eu acho que a gente até tem que realmente se chocar, mas não é só isso. Exatamente. Como a Márcia muito bem colocou, a violência ela vem evoluindo dentro do relacionamento, inicialmente de formas muito sutis, e a violência, como a gente conhece, a violência física ou uma ameaça propriamente dita, ela vai acontecer quando a mulher resolve romper esse ciclo, quando a mulher entende que estava sendo de alguma forma vítima de violência. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher, no município de Lajeado, ela conta com inúmeros órgãos, assistência social, saúde, judiciário, brigada militar, polícia civil, Ministério Público, várias outras entidades apoiadoras, enfim, universidade, a Univates. E a mulher vítima de violência, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a cartilha que a rede está criando, que um dos objetivos dela é justamente ter canais onde as pessoas podem buscar ajuda, ela está disponível, seja através de uma unidade básica de saúde para uma conversa, seja através do serviço social, seja através do CRAM, né, que é o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o próprio Ministério Público, enfim, todos os representantes da rede, de alguma forma, podem acolher essa mulher vítima de violência ou que se entende como vítima de violência. Então, todas as portas, elas são abertas. Ela pode bater em qualquer uma dessas portas? Ela pode bater em qualquer uma dessas portas. Agora, Juliana, a pergunta é, eu ouvi algo do meu vizinho, eu vi o empurrão, aquilo está me incomodando, eu também posso bater em qualquer uma dessas portas para fazer esse relato? Pode, deve, né? A gente tem os canais de denúncia, né? Quando é uma violência, quando a violência está acontecendo, eu estou ouvindo a violência no meu vizinho, a gente tem os canais de denúncia, né, Márcia? Sim. A gente tem o 190, a gente tem Disque 100, eu posso buscar a polícia e relatar, enfim, o 190, o Disque 100, ele dá esse anonimato, então, ao seu vizinho que não quer se envolver de uma forma direta, mas que não vai deixar a sua vizinha sendo vítima de violência. Então, tem esses canais que preservam a identidade da pessoa que está fazendo a denúncia, e isso é muito importante.
Eu vi lá nos números que os meses de março e agosto tem um aumento de denúncias, de registros, né? Isso se dá pelo acesso à informação? Por que isso acontece? O que a gente tem percebido dentro desses meses, então lá o mês de março, o mês de agosto, mês de março, mês da mulher, o mês de agosto que a gente lembra a Lei Maria da Penha, a violência em si. Lá no mês de outubro, quando a gente fala da saúde da mulher, a gente percebe um aumento nesses números. Então, ali que se mostra a importância de falarmos sempre sobre o tema. Nesses momentos onde o tema é abordado, a gente percebe uma busca maior por ajuda, né? Então, isso o que significa? A violência ela está acontecendo, mas ela precisa ser lembrada, os canais de apoio precisam estar sempre muito vivos na cabeça da mulher, para que quando ela se entenda vítima de violência, ela busque. Delegada, os números pensando em feminicídio, em estupro, que talvez sejam assim os que mais chocam e logo de novo vem à nossa mente quando a gente fala de violência contra a mulher. O cenário, ele é o melhor dentro do possível? São números que diminuem? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Olha só, foi divulgado, né? A cada mês a Secretaria de Segurança Pública divulga o mapa do feminicídio no Rio Grande do Sul. A gente está em queda, né, dos crimes de feminicídio. Houve uma diminuição de 23% com relação ao ano de 2022. Em 2022 foram 110 casos de feminicídios no estado. E é importante, Aline, assim, que a gente fale, não canse de falar, não se canse de falar, para a gente ter a redução desses números, né? A gente precisa ter a redução dos números de violência, não necessariamente o número de registro, né? A gente tem, porque assim, eu preciso ter um número de registros, mas eu preciso ter uma diminuição de violência. Parece paradoxo, né? Parece paradoxal, assim, mas a gente precisa, porque a informação sempre vai fazer que tenha, né, esses meses que a gente vê mais sobre o assunto, a gente ouve mais sobre o assunto, né? Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na sequência eu quero saber mais sobre a cartilha que será lançada no dia 29 de agosto para fechar esse mês todo de pautas importantes de combate, né? De união, de informação para combater essa violência contra a mulher, para que a gente possa ter mais clareza do que a gente está falando. Intervalo comercial, eu volto logo mais. Voltamos com Papos de Mulher da manhã deste sábado, 15 minutos, faltando para as 11 horas. Nossa Senhora, como este programa está passando rápido, é que a pauta é boa, a pauta é importante. Olha só, quero perguntar para a Juliana e a delegada Márcia que estão aqui conosco sobre essas pautas importantes dentro de outros espaços, como o CRAM, a Univates. O que a gente pode contar para a nossa audiência sobre isso? Essas pautas que nos fazem pensar e entender aonde está e o que é essa manchete que fala violência contra a mulher. Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. Esses espaços e essas pautas que acontecem, por exemplo, lá na Univates, tratam sobre isso. Sim. Às vezes as pessoas têm a impressão, eu acho, né, que a gente trabalha só essas questões no nosso trabalho, né? Tipo assim, é como se fosse, não tem uma extensão. E é legal, assim, é bacana porque tem muito movimento, assim. A gente tem muitas pessoas, né, a rede de enfrentamento, muitas pessoas envolvidas e cada uma dessas pessoas e instituições, elas vão fazendo várias atividades, independentemente de estar junto, né? Então, por exemplo, assim, a Univates, a nossa universidade aqui do Vale do Taquari, né, que a Univates está bastante inserida na questão da violência, do enfrentamento à violência, por exemplo. A Univates tem o SAJUR faz atendimento para as mulheres, por exemplo, mulheres que estão em processo de separação, questões familiares, os alunos resolvem ali com supervisão dos professores, é um escritório jurídico, né? O CRAM encaminha, as mulheres orientam, por exemplo, se vai para a Univates, se vai para o SAJUR, se vai para a Defensoria Pública, o que vai fazer, como fazer.
tem um convênio muito bacana da Univates com o Poder Judiciário, que tem as audiências dos fatos envolvendo a Lei Maria da Penha. E antes das audiências, existe um momento que os alunos, com a supervisão dos professores, orientam as mulheres, né, sobre a audiência. A mulher é acompanhada de um advogado, né, mas ela tem uma orientação sobre a situação em si. A Univates também tem uma cadeira específica de disciplina da Lei Maria da Penha. Então, nós temos alunos da universidade estudando num período, num semestre, a Lei Maria da Penha. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma divulgação, uma difusão de conhecimentos, né, Ju? Assim, uma ramificação disso que abrange todo o Vale do Taquari, né? Porque a gente tem esse diferencial em Lajeado, assim, de pessoas que estão tendo conhecimento, né, de como proceder, como fazer. Por exemplo, eu, Ju, a gente dá uma circulada também em vários lugares assim para falar sobre o assunto, como nós com outras pessoas da rede. A delegacia vai para as empresas, palestras com as mulheres, conversa. Então, existe um engajamento muito grande em cima desse tema, né? E de vários braços, né? Vários braços. Ju, dia 29 tem o lançamento dessa cartilha. O que a gente pode contar para a audiência? Isso, então essa cartilha ela foi pensada pela rede, já se vem trabalhando com isso, para que esteja sempre disponível, né, para a população e nos mais variados serviços, dentro até inclusive de comércios, serviços públicos, a universidade, enfim, que esteja disponível um material onde a mulher ela possa acessar, entendendo de uma forma bem breve, bem objetiva, o que é a violência contra a mulher, onde ela pode buscar auxílio, seja para ela ou para qualquer pessoa do seu convívio. E também ela traz algo bem interessante, que ela traz ali o pedido de ajuda em vários idiomas, né? Porque hoje a gente percebe dentro do município de Lajeado, isso é uma realidade do estado como um todo, a presença de várias culturas, várias pessoas, haitianos, nigerianos, indianos. Então, a gente coloca ali na cartilha um pedido de ajuda para que pessoas também que não entendam ainda o português claramente, mas que estão aqui e que são também potenciais vítimas de violência, possam saber aonde buscar ajuda. Então, sim, a gente vai fazer a divulgação inicial dela no dia 29, onde representantes da rede estarão próximo à Caixa Econômica Federal, fazendo a distribuição, conversando com as pessoas que vão estar passando aí, e depois essa cartilha vai estar disponível nos mais diversos pontos aqui do município de Lajeado. Isso no dia 29. Isso, no dia 29, a partir das 9 horas da manhã, possivelmente até próximo ao meio-dia. Mulheres, quem nos acompanha agora para fechar nossa pauta e precisa de ajuda, precisa de uma orientação, precisa de uma informação, por exemplo, neste sábado, faz como? No final de semana? No final de semana a gente tem os canais, temos o Disque 100, temos o 180, que ele é um canal que não é para urgência, né? Não é para uma situação iminente de violência. Uma situação iminente de violência a gente tem o 190. Temos a página da rede, onde as pessoas podem ali de forma colocar uma mensagem pedindo orientação, que alguém vai estar respondendo. Tem o WhatsApp do CRAM, que está disponível também. As pessoas podem enviar mensagem solicitando alguma orientação, enfim. Nos finais de semana, a gente também tem esses órgãos disponíveis para alguma eventual dúvida ou questionamento. Não dá para esperar. Como isso, se eu puder, não sei se tem um tempinho ainda, para as pessoas entenderem como que funciona, né? Que a gente fala tantos em canais, mas como é que funciona?
Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de urgência, está acontecendo, eu preciso de uma ajuda urgente, para quem que eu ligo? 190. Sempre. 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 190 eu não preciso ter crédito. Eu não, é o número de emergência. 190. 190 é o número de emergência que o celular ele aceita, né? Não precisa ter crédito para você telefonar. Tem o 197, que é da Polícia Civil, também você vai ter informação, mas assim, o que é o 190? Nós temos a Brigada Militar, viaturas na rua. Nós vemos a Polícia Militar com viaturas na rua. Quando eu aciono o 190, a viatura mais próxima vai atender, né? Então, é assim. O 180, que a gente fala, que é um telefone nacional, ele é para quando não está acontecendo uma urgência. E como que acontece o 190? Todas as vezes que se liga no 190, se faz uma denúncia, nós recebemos essa informação. Entendeu? Então, se alguém diz, olha, no dia tal eu vi que lá a casa ali do meu vizinho, lá no quinto andar, eu estou no terceiro, aconteceu tal coisa, isso é registrado, vai dar o nome, o endereço, vem para qualquer lugar do Brasil isso daí, entendeu? E vai para a gente conferir o que está acontecendo. O 180 é esse número aí que a gente vai atrás. A gente também tem o número da Polícia Civil, né? Tem o número do CRAM, tem vários outros telefones, né? Nessa cartilha vai ter esses números, né? Para as pessoas poderem ter, e é assim que funciona. Então, quando alguém faz uma denúncia, ainda que anônima, né? A gente vai conferir se aconteceu. Então, é importante que quando as pessoas passem a informação, passem o máximo de informação que seja possível, para que a gente realmente encontre o local, que a gente encontre a pessoa, né? Façam referência à casa de cor tal, né? Número tal, esquina tal, então é importante que a gente vai atrás. Delegada Juliana, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estar aqui conosco neste sábado. Eu sempre digo isso e vou reforçar. Este é só mais um espaço para a gente falar sobre isso. O Papos de Mulher, a Rádio Independente, sempre com o seu microfone ligado para esta pauta tão importante, seja neste editorial ou em qualquer um, né? Este editorial se dedica mais a falar sobre, mas aqui esta é uma pauta importante que a gente abraça sempre. É uma luta nossa e sim, a gente vai falar de novo. Isso aí. Muito obrigada. A gente que agradece. Juliana, obrigada. Agradecemos, né, mais uma vez a oportunidade, a Rádio Independente sempre de portas abertas, né, para todos esses temas, e estamos também à disposição, né, Márcia, se tiverem dúvidas ou enfim, a gente pode voltar a falar sobre isso. E o que é importante, né, Aline, assim, a Rádio Independente está trabalhando, né, se envolvendo na divulgação da informação para a nossa região. Isso que é importante também. Sempre, sempre. Microfone sempre aberto. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos logo mais. Ainda tem pauta livre delas no Papos de Mulher de hoje.